Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a milícia digital do PT, né? Vocês sabem, o PT criou o gabinete do ódio dele e não é de hoje, tá? Aliás, a minha visão é que o gabinete do ódio do PT já existia até antes do Bolsonaro ganhar a eleição. Quem está na internet há mais tempo lembra dos MAV, né? O MAV, que é o Movimento de Ativismo Virtual, alguma coisa assim, Movimento de Ação Virtual. É o movimento do PT que é o gabinete do ódio. É aquilo que eu falo para vocês. Quando o PT começou a acusar Bolsonaro de ganhou eleição porque fez disparo em massa, porque tem uma milícia digital, porque tem um gabinete do ódio, não sei o que lá. O PT sempre faz isso, a esquerda sempre faz isso. Acusa os outros daquilo que eles estão fazendo no final das contas, né? Eles sempre tiveram esse negócio. E agora está cada vez mais explícito, né? Recentemente o PT convocou abertamente, tem uma página agora, um link para você que quer ser influenciador do PT, ir lá, entrar e se tornar parte da milícia digital do PT, né? Estão fazendo aqui propaganda, explicando como é que faz e fazendo palestra, e a Janja aqui falando com os influenciadores e não sei o que lá. Ou seja, tudo aquilo que o STF define como milícia digital e que gerou o inquérito das fake news, lembra o inquérito das fake news? Que foi renovado, já está 6 anos de inquérito rolando e coisa e tal, porque supostamente o Bolsonaro teria criado uma milícia digital para atacar o STF. Agora, o PT criou uma milícia digital para atacar o Congresso e não se ouve nada do STF. É impressionante isso, né? Essa notícia foi sugerida por TNT, Partido da Causa Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu quero deixar muito claro a minha posição quanto a isso, tá? Eu acho que o inquérito das fake news é um erro. Eu não quero que o STF investigue o PT. Eu acho que é direito de qualquer pessoa, se quiser, juntar um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse e falar, não, vamos fazer uma ação coordenada nas redes sociais? Vamos. É direito das pessoas fazerem isso, tá? Eu acho que a liberdade de expressão inclui isso também. Agora, o problema todo que eu vejo aqui, o que eu aponto aqui, é a hipocrisia. Por que que na direita é proibido isso e na esquerda pode, né? Aqui, ó. O artigo é do Leonardo Desideri, e ele fala aqui, ó, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e grupos de esquerda mobilizaram nos últimos dias uma rede de influenciadores digitais e páginas militantes para pressionar o Congresso, repetindo táticas que o STF tem enquadrado como milícia digital, quando empregada por apoiadores da direita. Ou seja, tudo que o STF disse, não, que isso é uma milícia digital, que temos que combater, isso é proibido, isso não é liberdade de expressão e coisa e tal. Eu acho que é liberdade de expressão, tá? De novo, eu acho que o PT tem todo o direito de fazer o que ele está fazendo aqui, se ele quiser fazer, quantas vezes ele quiser fazer, até porque, eu vou te falar um negócio, do ponto de vista estratégico também isso, né? Não tem efetividade. Na rede social, o que vale é o argumento. Esse negócio de você achar que vamos fazer um grupinho aqui para subir hashtag, para baixar hashtag. Você pode conseguir alguma coisa, alguma discussão, coisa tal? Pode, mas a verdade é que o que faz diferença no final é o argumento, não é o grupinho organizado como esse pessoal vê, né? E por que eu sei disso? Porque o PT tem isso muito antes da direita. O PT começou com o MAV muito antes da direita ter força nas redes sociais e coisa e tal, e nunca conseguiram ir além. Se você falar agora, a gente vai ver aqui sobre esse grupo aqui que o PT está organizando, mas vocês lembram aqui, ó, isso aqui ó, é as milícias digitais do PT em relação ao PL 2630, lá em 2023. O PT fez toda uma orientação, chamou o pessoal na SECOM, o mesmo que estão fazendo agora, já fizeram lá atrás. É ineficiente, não adianta. O problema do PT não é essa organização que eles acham que a direita tem, não. O problema é o argumento do PT está errado, o argumento do PT está indo na direção contrária ao que o povo quer. Então não adianta eles fazerem essas organizações quantas vezes eles quiserem, que eles não vão chegar a lugar nenhum com isso, né? Então, o que o pessoal coloca aqui, ó, não houve nenhuma reação da corte até o momento, ou seja, o PT fez literalmente ipsis literis tudo que está descrito lá no inquérito das fake news como sendo uma milícia digital. Aqui, ó, cumpre todos os requisitos para embasar medidas da corte segundo critérios dos inquéritos abusivos recentes. Visou diretamente um poder da República, o Congresso no caso, criticando com linguagem incendiária, discurso de ódio e símbolos de destruição, usou estratégias coordenadas para disparos massivos. É isso que, segundo o STF diz, foi a milícia digital da direita fez contra o STF, coisa e tal, e que era um absurdo, não sei o que lá.
Sendo que o que aconteceu na direita foi muito menos do que isso. Eles nunca identificaram, por exemplo, um site, tá aqui, ó. Governo convoca, PT convoca influenciadores para reunião sobre guerra do IOF nas redes. Chamou o pessoal para uma reunião. Tá aqui, ó. O pessoal foi lá com a Janja aqui, ó. Tá os influenciadores com a Janja aqui, o pessoal todo lá. Tudo bem que é um monte de influenciador irrelevante no final das contas, mas imagina se o STF tivesse uma imagem dessa, do Bolsonaro chamando os influenciadores. Não, vamos fazer isso, vamos criticar, falar que isso é isso e é isso, e não sei o que lá. Nunca conseguiram essa prova. Se tivessem conseguido essa prova, teriam uma robustez muito maior no inquérito das fake news. O fato é que o inquérito das fake news está 6 anos rolando, e não conseguiram achar nada. Não tem prova de nada. O inquérito das fake news é um monte de colagem de prints que fulano falou de Beltrano, Beltrano repetiu fulano, fulano clicou no like lá, clicou no ok de Beltrano, não sei o que lá, curtiu, Beltrano curtiu Cicrano, umas coisas que não tem lógica nenhuma no final das contas, né? Enfim, aqui, ó. Desde 2020, os ministros do STF justificam inquéritos contra a direita, particularmente o inquérito das fake news, apontando a instrumentalização das redes para atacar instituições democráticas. Esse foi também um dos principais pretextos do Supremo para atropelar o Congresso e criar sua própria regulamentação das redes sociais agora no fim de junho, né? O Supremo diz que não, que as redes não podem ser uma terra sem lei, coisa e tal, sendo que já tem lei. A lei era o próprio Marco Civil da Internet que eles derrubaram para botar a lei que eles querem, né? Ou seja, o problema deles nunca foi que não tem lei na internet, é que eles não gostavam da lei que estava na internet, eles queriam uma lei diferente, né? Sem ter que passar por todo o processo chato de eleger deputados, votar no Congresso, esse tipo de coisa. Eles não querem, eles querem eles lá e botar a lei que eles querem na hora ali, né? Aqui, ó. A ofensiva do PT e da esquerda começou depois do Congresso derrubar o decreto do IOF. Em resposta, o governo e a Lula e a Secretaria de Comunicação lançaram uma campanha coordenada de disparos massivos contra o Congresso. E eu quero deixar claro isso. Nunca teve isso na direita, pelo menos até onde eu sei. A direita sempre agiu de forma orgânica. Havia influenciadores que criticavam a esquerda e outros influenciadores seguiam isso, porque acreditavam na mesma coisa. De novo, quando o argumento é forte, a coisa caminha muito mais rápido. Você não precisa fazer uma coordenação, não, vamos todo mundo fazer isso, não sei o que lá. O máximo que você pode ter de vantagem nisso é todo mundo coordenar qual vai ser a hashtag que vai ser usada, né, para ter mais efeito e coisa e tal, mas fora isso não faz diferença nenhuma, porque a ideia já tem aquela ideia ali. Então eu não sou contra isso que o governo fez. O governo tem o direito de fazer isso, de reunir esse pessoal e fazer disparo em massa e fazer o que eles quiserem lá, até porque não faz diferença na internet esse tipo de coisa. Vídeos feitos com inteligência artificial. Imagina, cara, porque a direita vai usar a inteligência artificial para entrar na cabeça das pessoas e fazê-las mudarem de ideia para direita, para extrema direita. O pessoal tá nessa paranoia toda. Agora com a esquerda não pode usar. Não, porque nós usamos aqui, que é o vídeo do povo. Botaram o povo feito de inteligência artificial, para tu ter uma ideia de como é que é a esquerda de verdade. A esquerda, no final das contas, fez um povo de inteligência artificial e depois dizer que é a voz do povo. Não, meu amigo, eu já falei isso pra vocês, né? Sempre que alguém fala assim, não, porque isso é o interesse da sociedade, é o interesse do povo, entenda. É o interesse daquela pessoa que tá falando. O povo tem interesses diversos, cada um tem um interesse diferente do povo. Tem gente que tá querendo torcer pra vitória do Flamengo, outro tá torcendo pra vitória do Vasco, outro tá preocupado com o Big Brother do Brasil. Interesse do povo não existe. O que existe é um idiota falando que tal coisa é interesse do povo e falando que é interesse dele. Ele tem aquele interesse, né? Aqui, ó. Na quarta-feira, dia 2, o PT promoveu uma reunião com mais de 700 influenciadores aliados, o número informado pelo próprio partido, para discutir tática contra o Congresso. Estavam presentes o presidente do partido em exercício, o secretário de comunicação, Gilmar Tato, mais um monte de gente, e acabou com o projeto Pode Espalhar, cujo objetivo é disseminar conteúdo pró-governo em WhatsApp e redes sociais. Olha só a acusação que fizeram contra Bolsonaro. Não porque Bolsonaro fez disparos em massa no WhatsApp, na campanha, por isso que ele ganhou as eleições e não sei o que lá. E, lógico que é uma besteira isso, uma coisa que, primeiro, que não teve disparo em massa do Bolsonaro, segundo, que ninguém vai se convencer a votar em alguém porque recebeu uma mensagem no WhatsApp, é uma coisa sem sentido nenhum, né? Então, ou seja, isso daqui, ó, tá exatamente de acordo com o que o STF considerou uma milícia digital, de acordo com o inquérito das fake news. Não acharam nada na direita, mas a na esquerda tem, e tá aberto, e o STF não faz nada.
Aqui, ó, aqui, ó. PT convoca influenciadores para reunião sobre a guerra do IOF. PT lança site para recrutar influenciadores pró-Lula e promover a agenda de taxações. Tá aqui, ó, essa postagem aqui no Instagram, que tem um link aqui, ó, do Meeting, Zoom, Register, não sei o que lá, em que você faz um registro e bota alguns dados aqui. Quais os dados que eles pedem? Eu pedem nome completo, e-mail, número do WhatsApp, cidade, estado, link para as redes sociais. Eles devem dar uma checada para ver se o cara é de esquerda mesmo, né? Espalhar a opção de como que você pretende ajudar com a causa. Espalhar conteúdo das redes sociais, criar conteúdo, ser um representante oficial na cidade, organizar eventos locais, liderar uma equipe regional e não sei o que lá. Eles estão coordenando esse pessoal todo. Eles têm o direito, na minha visão, eles têm o direito de fazer isso. O que eu acho errado é aplicar, dizer que a direita não pode. Uai, primeiro porque a direita não fez, né? Estão acusando o pessoal desde 2019 com o inquérito das fake news, dizendo que a direita tem uma milícia digital, a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, esse pessoal que traiu o Bolsonaro e acha que não, que jogaram a milícia. Não, meu amigo, vocês foram criticados porque vocês traíram o governo. Todo mundo chegou à conclusão de que vocês surfaram na onda do Bolsonaro e depois quiseram brigar com o Bolsonaro, quiseram dinamitar o Bolsonaro. O mesmo fenômeno que aconteceu com Dória e com outras pessoas também, com o Witzel aqui no Brasil. Um monte de gente foi nesse... Ai, não, porque tem um gabinete do ódio, não sei o que lá. E esse pessoal fica com essa visão, por quê? Porque a esquerda faz isso. Eu não duvido nada que o Dória fizesse também, que o PSDB fizesse isso também. É a mesma coisa, esse pessoal critica o que eles fazem. Eles dizem que o inimigo está fazendo o que eles fazem. E não é. O grande segredo da direita, o segredo do fato do Bolsonaro ter um alcance nas redes sociais muito maior, eu já expliquei para todo mundo aqui. É o fator multiplicador do meme, né? O meme, na concepção original dele, descrito lá pelo Richard Dawkins, lá nos anos 1970, antes da internet, o cara descreveu esse troço do meme, tá? Ele fala justamente isso, o que é o meme? É uma unidade de informação que passa uma mensagem, e além daquela mensagem que ela passa o interesse para a pessoa reproduzir aquela mensagem. Então você não apenas tem uma mensagem qualquer ali, que pode ser uma mensagem política, pode ser uma piadinha, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa, mas além disso, aquela mensagem te dá interesse de copiar e replicar aquela mensagem para outras pessoas, né? Isso é o meme. Você recebe um meme legal, você fala, legal, gostei desse meme, vou replicar, vou copiar aqui, vou botar no grupo da família, vou botar em algum outro lugar. E isso é um fator multiplicador muito grande. Quando você trata de política especificamente, o que acontece nesse caso? O que faz as pessoas reproduzirem um conteúdo político? A pessoa olha para aqui, caramba, eu concordo com esse cara, eu concordei com ele, ele falou a coisa certa, gostei do que ele falou aqui, eu vou replicar esse vídeo na minha rede social. E isso dá esse fator de multiplicação que é exponencial. Não adianta, você nunca vai conseguir reunir uma reunião com um monte de gente suficiente para fazer frente ao fator exponencial da replicação de um conteúdo que tem realmente a reação em cadeia, meu amigo. É a bomba nuclear quando você faz um meme que realmente pega, como o Nicolas Ferreira fez, né? Alguma coisa que realmente bate na cabeça das pessoas. As pessoas falam, caramba, esse cara tá certo, o que ele falou é verdade, vou replicar. Isso gera um efeito em cadeia que vai se espalhando e que tem muito mais força do que qualquer milícia digital que você tenha se organizado, né? Então, já falei, acho que tem direito de organizar milícia digital, não faz diferença, porque não muda nada no final das contas. E mostra o quanto esse pessoal não entende de internet, continua não entendendo de internet no final das contas. E por que o Bolsonaro tem tanto sucesso com a pauta dele? Porque o brasileiro é essencialmente conservador e religioso. Então, quando ele vê as mensagens do Bolsonaro, que são nesse sentido do conservadorismo e da religiosidade, eles tendem a replicar essa mensagem mais. Então, essa é a situação, esse é o desespero da SECOM. E a dúvida que fica é essa, a grande dúvida é essa. Eu acho que não tem nada de errado eles fazerem isso daqui. Assim, talvez você possa dizer que tem algo de errado se eles fizerem isso com dinheiro público, né? Porque isso aqui é propaganda partidária, né? Não deveriam fazer com dinheiro público. Mas, enfim, o ponto é, se não é nada de errado eles fazerem isso, por que continua o inquérito das fake news aqui? O interminável e heterodoxo inquérito das fake news. O pessoal falando que mais 180 dias foi prorrogado o inquérito das fake news e não sei o que lá, e vai continuar investigando esse troço, que não é um fato determinado, que não é uma ocorrência temporal, que não tem limite de tempo, que continua sendo usado para punir pessoas aleatoriamente com atos de medidas cautelares. Aquilo que eu falei para vocês é o esquema da ditadura. É como o pessoal na ditadura militar fazia coisa, abria um inquérito sem fato definido e ia punindo as pessoas com medidas cautelares aleatoriamente conforme o interesse do ditador. É exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo com esse inquérito das fake news. E agora, que a esquerda está fazendo exatamente a mesma coisa, cadê?
Eu não quero inquérito para eles, eu quero acabar com o inquérito da direita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.